E aí pessoal, aqui é o Raziel e hoje eu vou falar sobre Silent Hill F. Especificamente de detalhes do trailer e as coisas que eu pensei baseado no pouco que eu conheço de filmes, animes, mangás e doramas. E também falar de qual período do Japão que se passa, elementos como o lírio da aranha, a boneca, o Kiko, possíveis referências a Jigoku Shoujo e coisas que me lembram Higurashi. Mas uma coisa de cada vez, então vamos lá. Bom, primeiramente a obra se passa no Japão. Eu chuto que é na era Showa. Esse período foi de 1926 até 1989. E nesse caso, para mim, a obra se passa ali nos anos 70, por causa de um detalhe. Esse detalhe nada mais é que o uniforme da personagem que aparece no trailer, que bate muito bem com as gangues de Sukiban, que foi da época dos anos 70. Eu vou colocar imagens aí de algumas obras e imagens reais dessa época e com o uniforme, bate certinho. E por que eu fiz essa ligação? Porque esse grupo chamado de Sukiban eram delinquentes, no caso, colegiais delinquentes da época, que cometiam pequenos delitos, furtos, vandalismo, e esse grupo era formado por garotas colegiais. Esse grupo, ou essa gangue, lutava contra o patriarcado da época, que considerava as mulheres ali como objetos na época. Tanto que aqui também dá pra fazer uma ligação com aquela parte do trailer que vem os ramos segurando a personagem. Ali poderia fazer uma ligação que elas estão tentando sair das amarras da sociedade. E aqui é um pensamento realmente bem fundo pensar isso nessa parte do trailer. Mas daria pra fazer essa ligação, seria bem interessante. Mas por que agora? Porque eu fiz essa ligação, que seria da gangue de Sukiban, o uniforme que bater com a época, por causa de outro detalhe também. No trailer a gente pode perceber a personagem arrastando uma barra de aço, que tem ali uma trilha de sangue. Pô, pra mim coincide com isso da gangue. Ela possivelmente cometeu ali uma agressão e acabou matando alguém. E nisso ela poderia agora estar sendo arrastada para Silent Hill. Bom, agora vamos para outros aspectos de detalhes. Por exemplo, a montanha que aparece no fundo. Deve ter umas 3 imagens que aparecem. Ou seja, é um lugar afastado ou isolado, bem no interior do Japão. Aí aqui a gente poderia entrar já no exemplo de Higurashi, Okami Kakushin e Unimeko. E vale lembrar que quem está escrevendo a obra é o Ryukyushin 07. E olha que eu nem sou fã dele, mas eu tô curioso para saber se ele vai conseguir fazer algo diferente de Higurashi, Unimeko e Okami. Outro detalhe também que aparece no trailer, que mostra que é uma região afastada, realmente de interior, é o campo de arroz que aparece. Quando vi aquela parte do trailer, lembrei na hora de Hinamizawa. Eu devo colocar algumas imagens aí de Hinamizawa, que foi inspirado na aldeia de Shirakawa-go. Outra coisa que tem logo em seguida é a personagem de frente para uma árvore. Isso me lembrou bastante Jigoku Shoujo. Só faltou ter a Ema Ai ali de frente para a garota, mas realmente não tem como não lembrar. Agora eu vou para a parte da boneca, que na hora que eu bati o olho eu lembrei na hora da história da Okiko. Para quem não conhece, é uma história de uma boneca assombrada, que hoje ela tá no santuário em Hokkaido. Essa boneca, ela pertence ao modelo Ishimatsu, que foi uma boneca do século XVIII para representar atores. E no século XIX ela passou a ser considerada um brinquedo. E é aqui que é aquele ponto que você percebe que realmente tem muita coisa vinculada à cultura de horror deles e também da cultura deles em geral. Tanto que o próximo elemento que eu vou comentar agora é a Lycodes radiata, ou também conhecido aqui como lírio da aranha vermelha, que basicamente representa a morte, por estar muito presente em cemitérios. Aí acabou pegando essa ideia da perda. Um exemplo de um jogo que usou isso foi Ghostwire Tokyo. E durante todo o trailer, tanto no início, no meio e no final, aparece bastante essa representação da Lycodes. Bem, agora vamos seguir para o final do trailer, que é a cena que aparece o Tori. Aqui não tem como não relacionar Jigoku Shoujo, lembra demais. Seria a representação da Ema Ai levando uma alma para o inferno. O Tori lembra um pouco o Ryuo Tori, só que está um pouco distorcido, é claro. Outra coisa que podemos perceber é que a personagem vai se transformando, o que pode ser a sua punição durante o caminho para o inferno. Claro que seguindo a mesma ideia de Jigoku Shoujo. E ainda nessa parte também você pode ver que vai aparecendo lírios para simbolizar ali a morte da personagem. Outra coisa que também aparece no trailer é que a personagem derruba uma lágrima,
que dá a entender que ela está consciente do seu sofrimento, assim como acontece em Jigoku Shoujo. Sendo assim, ela vai ficar ali eternamente. Agora minhas considerações finais. É um Silent Hill que não é um Silent Hill. É algo totalmente novo e focado na cultura japonesa. Então daria para considerar que é um novo jogo de terror, mas não como um Silent Hill. Outra coisa que eu poderia dizer é que poderia ser um game de Jigoku Shoujo, Higurashi ou qualquer outra obra de terror, mas carregando o nome de Silent Hill para agregar valor, já que é um nome consagrado. E essas são basicamente minhas considerações finais sobre esse novo game de terror que tá aí. Tô bem curioso para ver como é que o Ryokushin vai sair nessa. E é basicamente isso. Eu fico por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.